Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos ao DEDEB, Grupo de Estudos da Doutrina Espírita Eurípides Bassanufo. Eu gostaria também de dizer a Reginalva, que está vindo pela primeira vez, seja bem-vinda a essa casa, viu? Que você possa voltar outras vezes. Nosso grupo te abraça, te acolhe. Essa é uma casa de amor, de caridade e de estudo, viu? E hoje, nossa doutrinária, nós teremos a nossa companheira espírita, palestrante, trabalhadora da Serra do Cristo, Ivaneide Santos, que já se encontra aqui, que vai trazer para nossa apreciação o tema, o ser pensante. E vamos aquietar o nosso coração, nossos pensamentos, para fazermos a nossa prece de abertura das atividades, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que soubermos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, Senhor. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E que assim seja. Eu convido a nossa irmã Ivaneide com o tema O Ser Pensante até as 8h15, mais ou menos, para você as nossas melhores vibrações. Sinaliza. Poder apagar a luz aqui, agradeço. Então, se pode apagar a luz, vai ficar melhor o fone. Boa noite a todos. Os encarnados aqui presentes, internautas e desencarnados. Todos nós possamos estar receptíveis às divinas inspirações do Mestre Jesus, porque sua luz, seu amor, com certeza está nos envolvendo. Esse tempo foi passado por Tânia, do livro Tempo Pessoal, Joana de Ângela e do Espírito, psicografado por Divaldo Franco. Gosto muito do estudo que ela faz, do que ela passa para a gente, a parte psicológica nossa. Amo psicologia. Quem sabe nessa vida ainda não procuro fazer psicologia, mas vamos lá. o pouco da bagagem que eu trago em outras vidas já está me ajudando a compreender. Nessa imagem aí, para a gente iniciar, quem será que está dando esse comando todo para a gente levantar o braço, relaxar? É o corpo físico que está dando esse comando? É o self que ela chama? É o espírito? E através do perispírito passa para o corpo físico exercer a sua ação. E aí, quem é o ser pensante? Todos nós aqui somos ser pensante, espíritos, seres imortais. Só o corpo físico que não é. Mas nós espíritos somos imortais. O espírito é o ser pensante e inteligente. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Não é do corpo físico nem do cérebro. É o espírito. Perispírito, corpo semimaterial que liga a alma ao corpo físico, transmite a vontade, grave bem essa palavra vontade, que a gente vai ver ali em breve, ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Eu coloquei essa parte só para a gente ter uma lembrança, fazer essa conexão. Quem é o espírito, perispírito e corpo físico. Corpo físico é o instrumento de ação do espírito. E o pensamento é o delicado instrumento do self, que é o espírito. É o ser luminoso, como Joana de Anjos fala. E é uma imagem que traduz o nosso dia a dia, tanto para quem gosta de cozinhar, para quem gosta de comer. E Joana diz o seguinte: o atributo por excelência que diferencia o ser humano do animal, em escala zoológica inferior, é o pensamento. E aí eu coloquei a moça fazendo um bolo bem gostoso, imaginando, pensando, que sabor será que eu vou fazer esse bolo para quando minha família chegar, poder comer essa sobremesa deliciosa, os pássaros aí.
Somente o ser humano é possuidor dessa capacidade. E fique bem claro isso sem dúvida nenhuma. Só nós, seres humanos, temos a capacidade de pensar. E aí ela imaginou, pensou, idealizou, colocou na ação, sabor, de compreender a magnitude do universo, somos nós, e descobrir os mecanismos que podem auxiliar a crescer, bem como as formas de resolver os desafios que enfrenta a cada momento. Então, com essa capacidade que temos como seres pensantes e inteligentes, que Deus nos criou com livre-arbítrio, mas todos dotados para crescer e evoluir, com o pensamento, com as ações, a vontade, vamos pouco a pouco, crescendo, evoluindo, subindo degrau a degrau. Um dia ficaremos assim, como Jesus, 100% hoje. Estamos a caminho. E Joana diz o seguinte: o pensamento é condutor das ideias que dão sentido à vida. Alguém consegue ficar aqui sem pensar? Algum segundo? Nem como estamos assim meditando, vem os pensamentos. Não tem como te parar os pensamentos, não. O pensamento é força eletromagnética, porque pensamento é energia. Você pode gerar energia negativa se pensar de forma contrária às leis divinas. Ou positivamente, você vai gerar boa energia para si mesmo. E ao contrário, Joana diz o seguinte: quando mal direcionado, derrapa em viciações mentais perturbadoras, conflitos e desordens emocionais graves. É algo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Será que sim? Não? Dentro do lar, nosso laboratório, como eu falei aqui outras vezes, pode estar em conflito com o familiar, com o filho, com o pai, com o marido. Seus pensamentos naquele momento estão aqui. Você está ali trabalhando as emoções e sentimentos. Precisa respirar, analisar o que está acontecendo. Mas enquanto você não está parando para analisar, está gerando essas energias perturbadoras. A gente tem a escolha, ficar assim ou assim. O pensamento disciplinado, que Emmanuel falou tanto para Chico, disciplina, pela vontade, conduz os sentimentos aos níveis mais formosos da inteligência. Então, pelo pensamento, através da disciplina, lembra que Jesus falou? Vigiai, orai, vigiai. Não é só ficar olhando, é você perceber o que está vindo nos seus pensamentos. Quais são as ideias, as inspirações, as intuições que estão vindo para você? São boas? Se são, vamos à frente. Se não são, o que eu devo fazer? Orar, pedir auxílio, espiritualidade amiga, para me livrar daqueles pensamentos negativos. E através da disciplina da vontade, você tem como conduzir esse sentimento para viver em harmonia, dentro do lar e fora do lar. Gerando assim a harmonia entre todos os indivíduos. O pensamento é energia que pode conduzir ao desespero. Alguém já ficou assim em algum momento da vida? É natural ainda de passar por esses momentos. Ou está assim. Está sob uma ação alegre, feliz, se sentindo bem com a vida, trabalhando sempre a manter esse estado de bem-estar consigo mesmo e com o outro. A gente, às vezes, a maioria das vezes, pode ficar oscilando entre um e outro. Conforme os conteúdos específicos de que se revista. Então, depende de cada um de nós. De que forma eu vou conduzir o meu pensamento. Já que o pensamento é energia, qual a energia que eu quero ficar gerando o tempo todo? E aí a inteligência. Quem é o ser inteligente? O espírito. A inteligência é o veículo portador do conhecimento e da compreensão das ocorrências, dos instrumentos constituindo-se uma substância de natureza espiritual. Deus nos dotou de inteligência, já nos criou com ela. Porém, a cada existência a gente vai progredindo na inteligência e na moralidade. A gente avança mais no intelecto e deixa a moralidade lá para trás. E é necessário trabalhar ambos. Você pode ter muita inteligência desenvolvida, conhecimento, mas, porém,
precisa crescer moralmente muito. E quando ele fala aqui, Joana diz assim, substância de natureza espiritual, porque quem é o ser inteligente é o espírito, não está no corpo físico. Aqui só mais um lembrete, a inteligência é um atributo essencial do espírito, está lá no livro dos espíritos. Quem somos nós? O mundo à frente, para conhecer, para aprender, experimentar. Graças à inteligência é que os mais complexos mecanismos do cosmos universal, do individual, têm sido compreendidos. Se não fosse inteligência, então não tinha conhecido esse universo. Só a Terra, para a gente tem tanta coisa, a gente não conhece até hoje a metade. Estamos aqui em Salvador, conhecendo ainda. Tem bairros que a gente nunca foi. Tem coisa que a gente nunca estudou. É um passo de cada vez. Observando a natureza, a inteligência tem-na copiado, assim sejando o enriquecimento cultural e psicológico do alto significado. Copiamos o tempo todo. Tentamos imitar as cores perfeitas da natureza. Aquele verde, aquele amarelo, o arco-íris, tenta fazer, pintar da mesma forma. Mas a natureza nos convida a viver em harmonia. A natureza toda é harmônica. Já observaram isso? Toda. É a gente que provoca o desequilíbrio no meio ambiente, na natureza como um todo. A natureza nos convida a viver como ela, confiando em Deus, buscando equilíbrio em todos nós. O exemplo maior que a gente pode recordar é na pandemia. Como foi que a natureza ficou? Porque quem estava desequilibrado e quem ainda continua em desequilíbrio, buscando equilíbrio íntimo, somos nós. E acabamos assim, a gente vai jogando na natureza o nosso desequilíbrio, gerando as energias negativas, a atmosfera terrestre pesada, densa, devido à nossa onda de pensamento. Então a natureza nos convida a viver em harmonia, vamos aprender com ela. Entrar em contato com o sol, com a terra, com o mar, com a grama, sentir a energia e ver como é bom. Através de que a inteligência se teoriza, e já dei uma amostra lá no início. Através das redes neurais, que estimuladas pelas ondas do pensamento que procede do self. Quem é o self? O espírito. Se encarrega de historizar a sua potencialidade. E esse self é o estado mais luminoso que a gente ainda vai alcançar. Ela nos convida, em vários livros dela ela fala sobre a questão do self, do ego, as nossas imperfeições, não é brigar com ela, é trabalhar cada uma com muita paciência. Se eu sou intolerante, vou trabalhar a tolerância, até alcançar esse estado luminoso. Inteligência cognitiva ou intelectual. Essa aí todo mundo conhece. É que a gente usa. Encarregada da análise das coisas, dos cálculos, do conhecimento generalizado. No exemplo eu coloquei do bolo, com certeza foi ver cada ingrediente. Vamos imaginar assim. Se aqui vai limpar o espaço, vai fazer uma reforma, calcular o gasto que vai ter, está utilizando essa inteligência, a cognitiva. Esse quociente intelectual, chamado de QI, predominou no comportamento cultural da sociedade, até o momento quando foi detectada outra forma, olha, mais uma inteligência. Então, a gente não tem somente uma. Qual será a outra? Isso, emocional. A inteligência emocional, aquela que faculta a percepção e compreensão dos sentimentos próprios, bem como das demais pessoas. Aí envolve as emoções e os sentimentos. E é um filme, é um desenho, mas eu convido todo mundo a assistir, quanto um, quanto dois. A alegria, a tristeza, a emoção, essas emoções, os sentimentos, como trabalhar, quem vem primeiro, um dá sentido ao outro. Ante essa imensa crise de valores e a crescente onda de vazio existencial, descobriu-se que existe outro tipo de inteligência. Já passamos pela primeira, segunda, já vem outra. Aí eu coloquei só para a gente ter uma ideia do que é o vazio existencial. É o tédio que as pessoas sentem, da repetição de experiências que não se renovam,
da quase indiferença pelas demais criaturas, sugerindo a utilidade pessoal. O tempo todo você vai ficar buscando preencher esse vazio. Mas de que forma será que a gente deve preencher esse vazio? Joana de Anjos, no livro dela, dá várias orientações em como a gente seguir, sair desse vazio existencial. Para falar do vazio existencial é uma palestra, viu, gente? Porque é muita coisa. Não dá para falar só um pouquinho, não. A inteligência espiritual, ó, 3 inteligências. Que permite situar a vida e os sentimentos em um contexto mais extenso e significativo. Objetivos mais duradouros e profundos. E para a gente ligar a inteligência espiritual que veio na minha mente foi nada mais do que a gente lembrar dos ensinamentos de Jesus. É que nos conecta ao lado espiritual. O Evangelho do Cristo. Aí vem o Espiritismo com toda aquela bagagem do Pentateuco. A nossa inteligência espiritual só tem a crescer. Está lá no Evangelho como a gente se tornar um homem de bem. É trabalhando a inteligência espiritual. Ela facilita o entendimento para a escolha de um em detrimento de outro caminho para a autorrealização. O encontro consigo mesmo, auto se realizar. Vamos mais à frente que a gente vai entender. Essa inteligência espiritual, QS, pode ser considerada como base de sustentação para as outras duas, oferecendo-lhes meios para a realização planificadora de cada pessoa. Para a gente alcançar o estado de Jesus, a gente precisa unir as 3. As 3 precisam estar juntas. Todas essas variações da inteligência partem do ser profundo. Quem é o ser profundo? Isso. E são traduzidas por um dos 3 sistemas neurais do cérebro humano, para que se torne realidade no mundo objetivo, em favor do intercâmbio entre as criaturas. É aqui na Terra que a gente vai estar desenvolvendo elas, também do outro lado. Mas enquanto estamos aqui, vamos unir as 3, para evoluir. Quando a gente faz a reforma íntima, começa a exercitar a reforma íntima, está utilizando as 3. Você vai estudar, vai trabalhar as emoções, os sentimentos e a conexão com o plano espiritual. Estudar o Evangelho de Jesus. Estudar o Pentateuco e tudo que o Espiritismo nos oferece. A descoberta da inteligência espiritual. Quem será que descobriu? Faculta a compreensão da complexidade da alma humana, analisando os dados fornecidos pelo pensamento e elaborando os programas mais compatíveis com as suas necessidades e aspirações, da busca da plenitude, a plenitude de Jesus Cristo. Mas quem será que descobriu essa tal da QS, essa inteligência espiritual? Quem foi? Ou quem foi essas pessoas, né? Estudos realizados identificaram a área que se teoriza. Seria um ponto-luz que expressa no cérebro a existência daquela de natureza espiritual. Então, cientistas fizeram esse estudo. Impulsionando-se a compreensão da sua transcendência e da sua destinação no mundo infinito, esse ponto-luz, ou divino, está situado entre as conexões dos neurônios nos lobos temporais do cérebro. Vamos estudar e descobriram. E ainda ela continua falando o seguinte, para a gente compreender. As pesquisas realizadas mediante a utilização de pósitrons, quando conversamos a respeito de Deus e do Espírito, da vida transcendental e dos valores da alma, produz uma iluminação no campo referido, onde cedia a inteligência espiritual. Foi assim que eles descobriram. Falar de Deus, falar do divino, falar da vida espiritual, acende essa luzinha. E só lembrando, o espírito, ele age através do perispírito. O perispírito passa o comando para onde? O corpo, que executa a sua ação, a sua vontade. Ele não vai agir ele sozinho. Precisa do perispírito para agir no corpo físico. Onde estamos? Aqui na Terra. Então, pósitrons, eu coloquei o significado, é uma antipartícula do elétron,
com a mesma massa, mas com carga elétrica positiva. Então, foi estudos que foram realizados e comprovou. Então, a gente percebe que pouco a pouco a ciência vai chegando, né? A gente já sabe que tem estudos que comprovam a questão da reencarnação. Na Netflix tem outras séries que também falam da reencarnação. Então, graças a Deus, está fluindo bem esses estudos. É essa inteligência que facilita a compreensão do abstrato, quando se refere aos valores da imortalidade da alma. Então, observe que a primeira inteligência cognitiva, a segunda emocional e a terceira espiritual. Da fé religiosa, da causalidade universal, do bem e do amor. Essa é a parte da vida espiritual. Das emoções e sentimento, a inteligência emocional. Do intelecto, estudar, analisar, buscar o conhecimento. Então, as três precisam estar sempre unidas. Conseguisse unificar as diversas inteligências, conseguisse unificar as diversas inteligências, um conjunto harmônico. Olha. Não, nem não, pode ficar. Oi? Nem não. Não é não? Não. Ah, pode falar. Conseguisse unificar. Não, nem não pode falar agora. Pode falar? Conseguisse unificar a diversa inteligência, um conjunto harmônico, é o desafio existencial, qual ocorre uma orquestra na preparação de um concerto sinfônico para ser conseguida a harmonia do conjunto. Eu coloquei o exemplo de uma orquestra, que é um trabalho, um estudo, a preparação, passa até mês, até um ano ou mais ensaiando, para tudo estar perfeito. É lógico que uma única existência a gente não vai conseguir fazer esse trabalho a única vez. Precisamos de diversas encarnações. Até que um dia as três vão estar unificadas e aí sim a gente vai estar compatível como Jesus, mais evoluídos ainda. Então, um trabalhinho de formiguinha. Vamos ver se vai agora. Os sentimentos, eles expressam a capacidade que possui o ser humano de conhecer, de compreender, de sentir, compartilhar as emoções que o vitalizam nas suas diversas ocorrências existenciais. Os sentimentos, quando se encontram sob o comando de quem, eu falei logo no começo, da vontade dignificada, constitui instrumentos valiosos para equipar o indivíduo de equilíbrio e conduzi-los aos fins que percebem. Então, para a gente alcançar esse estado aí, precisamos exercitar a nossa vontade. Todos nós, a gente vai ver daqui a pouquinho, temos a vontade. Todos. Vai depender do nosso grau evolutivo, de como a gente vai desenvolver essa vontade. Os sentimentos se ficam ou tornam a existência amarga, dependendo do direcionamento que eles são aplicados. Emoção, estou com muita raiva. Estou sentindo muita raiva. Já vi aquela emoção e vai gerando, você vai sentindo o sentimento, vai se aprofundando. O que é que você vai fazer? De que você vai direcionar? Canalizar, distribuir essa energia. Vai deixar ela tomar conta de você? Ou vai respirar fundo? Orar. De que forma eu vou desenvolver essa energia agora que está dentro de mim? Através do perdão, perdoando o outro, a si mesmo. É natural de sentir ódio, sentimento de culpa, tudo isso é natural. Mas quanto tempo você vai levar acumulando isso dentro de você? Então, esse sentimento você pode transformar em algo muito elevado ou dar outro sentido ele de forma negativa. O controle está em nossas mãos. Mas é um trabalho de reforma íntima que a gente precisa fazer conosco mesmo.
E o que são os sentimentos? Os sentimentos são conquistas novas do processo de evolução do ser. São os instintos mais elevados do progresso feito é o amor. Estamos a caminho, trabalhando esse amor no Evangelho, está passando dos instintos. Sentimento, vai ser trabalhado, mas lá no início era muito bruto os instintos. A gente vai ver um pouquinho mais, eu não sei, né? Se você não se identificar com as próximas imagens que tem aqui, mas vamos lá. Não é para ficar triste, não. Todos nós estamos nesse caminho, lapidando. São os sentimentos que facultam a compreensão da dignidade através da cooperação, da razão e da consciência, produzindo os vínculos que unem os seres uns aos outros. Não vou falar sobre a razão, porque mais à frente a gente vai falar sobre ele. Então, é os sentimentos. Se você chega num lugar e tem aquele sentimento, você precisa estar harmonizado com o todo, você precisa se esforçar. Às vezes é difícil. Você trabalhar intimamente. Sentar, conversar, sorrir com os outros. Não é tão fácil para todo mundo. Imagina o esforço que uma pessoa autista precisa fazer. Não é que ela não queira. É outro assunto. Mas, para a gente, às vezes, não é fácil. Você não quer estar naquele lugar, quer ficar em casa. Ou chega ali, tem pessoas que você precisa, naquele momento, fazer até uma oração para que a energia daquele grupo mude. Vai trabalhando através da energia do pensamento. É muita coisa. Os sentimentos propiciam o entendimento da necessidade dos relacionamentos, da busca de união e entrosamento, porque, estando isolado, você se perturba e se consome. Quando a gente está triste, gosta que alguém tivesse ao nosso lado, dando um abraço, conversando, saísse daquele estado de alimentação. Acontece algo de repente com você, você gosta de dividir com alguém. A evolução ela é individual, a gente precisa do outro para crescer. O outro me mostrar onde eu preciso trabalhar, as minhas imperfeições, transformando em virtudes. Se eu preciso ser mais paciente. A gente está no ônibus, no momento alguém pisa no seu calo, no seu pé, você vai sentar. Então você precisa do outro sim, e o outro precisa de você. Aí você vai escolher. Vou evoluir ou vou ficar aqui estacionado? Quanto mais desenvolve a capacidade de compreender e de sentir, mais amplia os horizontes do amar e do servir. Veja que Joana ela é muito carinhosa. Porque ela vai falando para a gente, ao mesmo tempo vai dando as instruções de como fazer. Quanto mais se desenvolve, ou seja, isso é um trabalho que você vai fazendo consigo mesmo. Ao mesmo tempo que você vai servir, você vai amar. Você vai amar, você vai servir. Vai sentir esse bem-estar dentro de você. Essa parte aqui. Os impulsos, ódio, vingança, expressões selvajadas, da ira e da cólera. Do ciúme, alguém aqui tem ciúme? Da perseguição, inveja, o ressentimento. Alguém se encaixa aqui? Eu me encaixo em alguns aqui. Eu ainda estou em processo evolutivo. Olha o que ela diz. Eu coloquei o significado da palavra aselvajada, significa que tem modos de selvagem, grosseiro, rude. Olha o que ela diz para a gente. Traduz o grau em que se situa a criatura, ainda sem o comando da razão. O que ela está dizendo aqui? Nos convidando. Ó, tudo bem que você sinta ódio, tudo bem que você ainda tem essas questões a ser trabalhadas, e tudo bem que você se encaixa aqui ainda. Mas você tem como sair desse momento, desse estágio aí que você está. Tem como sair. Ah, mas eu sou uma pessoa inteligente e tenho conhecimento. É o que ela diz. E quando se trata de pessoas portadoras de alto grau de raciocínio e conhecimento, e que se comportam com as características que a gente viu anteriormente, são os instintos que as governam. E não o sentimento de elevação, que a razão estimula. Por isso que eu falei que tem que trabalhar o lado intelecto, a moralidade está junto, o espiritual também.
Desenvolvendo as aptidões, olha como ela é carinhosa, ela vem dizendo, desenvolvendo as aptidões da afetividade, surgem os impulsos da amizade, da compreensão, do dever, da fraternidade, da bondade, da abnegação, das aspirações, pela conquista do conhecimento, da arte, da ciência, do pensamento filosófico. Tinha mais coisa. E nos encaixamos aqui ou não? Sim. Estão exercitando isso sempre. Esses impulsos estão exercitando e saindo daqueles outros. Se a gente discute com alguém e percebe que vai ficar ali com ódio, você tem conhecimento espiritual, está estudando a doutrina espírita, automaticamente seu pensamento vai, meu irmão, não é assim que deve agir. Respira, bebe um copo de água, sai um pouquinho, conversa consigo mesmo, ora, dá um tempo ao outro irmão, volta e conversa com ele, perdoa. Então tem como sair daquele outro e vir para o lado de cá. O tempo todo a gente vai exercitar. Até que vai chegar a encarnação, a gente não vai mais estar com nenhuma dessas outras características negativas, o ódio, não vou nada disso. Mas é um trabalhinho de formiguinha mesmo. Apesar do alto significado que possui sentimentos, torna-se necessário que a razão sempre os conduza. Quem será essa razão? De forma que não se transforme em desarmonia. A razão nos convida ao quê? Analisar a situação. O que mais? Controlar os Não está pensamentos. Isso. Para que você não fique em desarmonia, a razão vai te convidar a alguma coisa. A controlar os pensamentos. Isso. Os sentimentos são um precioso capítulo da existência humana, na qual o self-espírito trabalha os conteúdos profundos do psiquismo. Por mais que a gente ainda tenha emoções e sentimentos negativos, eles são preciosos, porque ele ao mesmo tempo nos convida a buscar o lado luminoso nosso. Nosso bem-estar. Não é a gente brigar com as nossas imperfeições, com nossos sentimentos negativos, as emoções, mas nos harmonizar com eles. A harmonia que a gente vai buscar com eles é o nosso trabalho da reforma moral. Com amor a nós mesmos. Ah, eu sou muito paciente, não tenho jeito mais não. Não diga isso. Tem sim. Trabalha a paciência. Aí chega para você o momento de esperar 1 hora de relógio. Olha o exercício aí, trabalhar a paciência. Passa 2, 3 horas e aí? Olha o exercício, trabalhar a virtude da paciência. A razão, memorizem. Calcula. O que mais? Isso. Então não esqueça. O sentimento. Então você tem a oportunidade de transformar a situação. A emoção direcionada ao bem e a evolução moral, o pensamento torna-se edificante e tudo concorre para a apreensão do sentimento novo. Sempre João está nos convidando ao nosso bem-estar íntimo, sempre. Quando a gente começa a ler os livros dela, a estudar, a gente vai percebendo, nossa, já fui assim, eu estou saindo assim no momento aqui, eu estou ficando assim. E a gente vai agradecer no começo, quando eu comecei a estudar, nossa, eu acho um pouquinho meio complicado. Mas depois fui amando. Já li muitos livros, estou estudando, e tem que estudar e muito. Os sentimentos se originam no céu e se exteriorizam pelos condutores neurais, expressando-se por todo o organismo físico e emocional. As doenças, por que será que acontece? Desarmonizou os pensamentos, os sentimentos, as emoções. Lembra que pensamento é energia? E quem gera essa energia negativa fica registrada onde? No corpo espiritual, que depois o corpo físico vai colher os efeitos. Aí vem aquela doença que você nem precisava passar aqui na Terra. Porque você não trabalhou as energias. É natural sentir as energias negativas, faz parte do nosso desenvolvimento.
Mas de que forma vou conduzir essas energias em minha alma? Passando a exercer um papel de grande relevância nos processos da saúde, pelas altas cargas de que se revestem em razão da conduta mental do indivíduo. A responsabilidade inteiramente é nossa. Deus não tem nada a ver com isso. Ele nos capacitou com tudo que a gente precisa. Tudo. Basta a gente acessar aqui os arquivos na mente. Vamos acessar. As leis divinas nos convidam ao amor. Muitas vezes a gente vai ao contrário. Toda vez que a gente vai ao contrário, as leis divinas, a gente sofre as consequências. Não é um castigo. Deus está nos convidando a exercitar as leis. O livre-arbítrio, a livre escolha é nossa. A cada um segundo suas obras. Isso mesmo. Aí um dia chegaremos, esse momento lindo lá. Estamos subindo os degraus. Estamos. Não desanime, não. À medida que o ser humano evolui, maior se torna a sua capacidade espiritual de externar os sentimentos, ampliando a capacidade de entendimento da vida e dos seus conteúdos mais variados, profundos e superficiais, graves e sutis. Pode-se medir o grau de adiantamento moral do indivíduo pelos sentimentos que se faz portador e que expressa no seu dia a dia. Cada um faça uma reflexão aí. Como já foi carinhosa, avalie como está o seu adiantamento moral, através dos sentimentos. Vontade, olha lá aí para a gente finalizar. A vontade. Vontade. A faculdade de bem conduzir as aspirações, objetivando a finalidade compensadora que resulte em paz íntima. Trabalhe sua vontade sempre para o bem, sempre. Somente através da sua conscientização é que os indivíduos descobrem as infinitas possibilidades à disposição para o processo de desenvolvimento interior, a autorrealização, novamente. Eu trouxe um exemplo bem simples aí, que a Casa Espírita trabalha a questão do passe. E você exercita a sua vontade em doar energia. A vontade é o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito, sendo sempre maior quanto mais exercitada. Então, vamos exercitar a nossa vontade. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, trabalhemos a nossa vontade. De onde procede a vontade? Fácil de responder. De onde? Que acertar ganha bons olhos. Procede do espírito, cuja maturidade se teoriza em forma de querer e conseguir ou de não desejar. E, por isso mesmo, considerar-se fraco, incapaz de atingir as metas que os outros alcançam. Todos nós temos as capacidades necessárias para evoluir. Vamos exercitar nossa vontade. Então, a cada reencarnação, a gente vai amadurecendo. Vai exercendo mais ainda a vontade, com esforço e disciplina. Coloquei novamente a razão só como um lembrete, que ela calcula, cataloga, compara e analisa. A razão indica a necessidade de lograr-se algo, e a vontade pode ser considerada como um ato mental que deve ser transformado em ação mediante o empenho com que seja utilizada. Ó, conselho de Joana aí, viu? Vamos seguir. Quanto maior o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo, mais ampla será a sua capacidade de lutar e vencer, ampliando-se a área da vontade. Então, é conforme a nossa capacidade, nosso grau evolutivo, não se cobrem tanto. Auxiliando na conquista de patamares mais elevados, que sempre estimulam novos cometimentos. Você se esforça um pouco, me fez bem. Se esforça mais, me sentindo melhor ainda. Então, vou continuar lutando pelo meu bem-estar íntimo, pela minha harmonia dentro do lar, pela harmonia onde eu estiver. Exercendo sempre a vontade, a disciplina e o esforço.
ninguém instituído de vontade, porquanto tudo que se realiza no movimento e na ação está vinculado a esse fluxo desencadeador de forças para a objetivação. Então, eu não tenho vontade, não. O que está dizendo aqui? Que todo mundo tem vontade. Cabe a gente exercitar. Quando alguém fracassa em qualquer atividade, isso não representa debilidade de esforço. Não se esforçou tanto como deveria. Ou falta de vontade, bem direcionada. Ela bem curiosamente fala, antes transforma-se em um elemento de experiência para futuros tentantes. Errou, tente, faça diferente. Uma experiência negativa que você teve, você pode fazer a nova experiência de forma positiva. Você vai ter, como eu vou fazer isso aqui? Olha, eu fiz desse jeito, não deu mais certo, fazer do outro jeito. Diante da tentação, como permanece a nossa vontade? Alguém passou por alguma tentação aí? Dinheiro, doce, outras coisas. A tentação nos procura segundo o sentimento que trazemos no campo íntimo. Quem atrai? Somos nós. Quando cedemos é que a nossa vontade permanece fraca. Não se esforçou tanto como deveria, diante dos nossos desejos inferiores. Necessitamos vigiar o cérebro e o coração, a fim de selecionar as sugestões que nos visitam o pensamento. Olha o que Emmanuel nos diz. Vigilante o tempo todo. Sem uma vontade bem direcionada, não há vida saudável. Você está doente, e se a doença não tem cura, não tem problema. Você pode ver de uma forma melhor possível, buscando aprender para que estou passando com essa doença. O que ela veio me ensinar? Com a minha vontade, eu vou buscar ajuda, tratamento, para viver da melhor forma possível, sem sofrer tanto. Para finalizar, a vontade pode ser trabalhada através de exercícios mentais. É você, espírito, cada um de nós, que vamos fazer esse trabalho mental. Motivação para conseguir a autorrealização. Otimismo. Dos hábitos doentios em saúde. Se eu sei que eu não posso consumir açúcar porque eu estou comendo. Na transformação dos instintos em sentimentos. Da conquista da beleza, dos ideais, do agradecimento humano. Então, vamos usar da melhor forma possível toda a bagagem que Deus nos concedeu. Unir a inteligência cognitiva, com a emocional, a espiritual e trabalhar em prol da nossa melhora íntima. Crescermos moralmente e espiritualmente, nos iluminando cada vez mais. Então, agradeço a casa, peço desculpa por qualquer falha e que a Cidade Amiga sempre esteja com todos nós possamos estar sempre receptíveis às divinas inspirações que cada um aqui teve no momento que estava desfrutando, que Joana passou para a gente. A única palavra agora é gratidão. Gratidão sempre, né? Quando você vem, nos traz esses temas, mesmo proposto pela casa, mas com a sua dedicação em estudar, em trazer de forma clara, de forma didática para o nosso entendimento. Então, só gratidão, né? E eu não posso nem deixar de dizer que muitas outras datas virão para você retornar. À disposição. Então, gratidão, viu? E após o encerramento da nossa doutrinária, nós temos a segunda parte, né? Que é a fluidoterapia. Qual é seu nome, meu irmão? Eu me esqueci, você assinou. Diga aí seu nome. Nilson. Bem-vindo a essa casa. Viu? Você chegou e já tinha dado as boas-vindas das questões, e geralmente quem vem pela primeira vez eu faço um nome especial, né? Que você possa retornar outras vezes. Então temos a fluidoterapia, que é o momento do passe, né? A transmissão de energias para o corpo físico e o corpo perispiritual também. Então, para encerrar, eu peço à nossa amiga Neide que faça a nossa prece de agradecimento, encerrando nossa atividade. Viu? Gratidão.
Conversamos aqui sobre o ser pensante, nós espíritos, sobre a vontade, as emoções e sentimentos. Agora chegou o momento de expandir em nosso mundo íntimo o sentimento da gratidão, do amor ao nosso Criador, por ter nos enviado à Terra com toda a bagagem necessária para o nosso progresso moral e espiritual. Tempo depois, nos enviou Jesus, que nos deixou tudo o que precisávamos para aquele estado atual que estamos vivendo há 2000 anos atrás. Depois, enviou o Consolador prometido. E através do Espiritismo estamos aqui, cada vez mais nos conectando com o mundo espiritual. Agradecer ao mentor da casa, nosso irmão Eurípides, a toda a equipe da Seara do Cristo, que nos abraça com seu amor, com a sua luz. Ao Senhor Jesus, nosso amado irmão, abraçai cada um de nós aqui presente, quanto encarnados e desencarnados, com amor, e que esse amor, mestre, também possa se expandir, alcançando os internautas e a todos os corações de sofrimento no planeta Terra, que sintam-se envolvidos nessa luz divina que está sendo derramada sobre cada um de nós, através do chakra coronário. Essa energia vai fluindo por demais chakras e harmonizando todo o nosso corpo espiritual e físico. Que possamos conservar as energias que estamos recebendo através da vigilância, da oração e da vivência do ensinamento do nosso amado Mestre Jesus. Em coração da Ave Maria, encerramos o trabalho desta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por cada um de nós devedores, agora e na hora de nosso retorno à pátria espiritual. Que assim seja. Estamos chegando ao final da primeira parte do nosso trabalho de hoje, com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. Inscreva-se em nosso canal, deixe o like, compartilhe e nos ajude na divulgação da doutrina espírita. E que Jesus nos conceda uma boa noite.